No começo do século XX, a Rússia era um país de economia atrasada e dependente da agricultura, pois 80% de sua economia estava concentrada no campo. O Império Russo apresentava um extraordinário atraso em relação às demais potências europeias. Atraso político. O Império Russo era oficialmente uma autocracia, isto é, uma monarquia absoluta, com todos os poderes centralizados nas mãos do czar. Não havia partido político legalizado, embora as agremiações clandestinas fossem bastante atuantes. Atraso econômico. A economia ainda era basicamente agrária, praticada em latifúndios explorados de forma antiquada, através do trabalho de milhões de camponeses miseráveis. A industrialização russa foi tardia, dependente de capitais estrangeiros, e se restringia a algumas grandes cidades. Atraso social. Foi marcado por muita desigualdade e sofrimento da classe camponesa. Os diversos setores da sociedade russa passaram a contestar o atrasado sistema da Rússia. Os trabalhadores urbanos reivindicavam melhorias econômicas e igualdade. Intelectuais e liberais protestavam por direitos civis. As forças armadas e as nacionalidades minoritárias queriam liberdade cultural e política. E os camponeses, principais descontentes, almejavam melhorias econômicas. A Revolução Russa de 1905, conhecida como Domingo Sangrento, acabou sendo um movimento espontâneo contra o governo em vigência. Não tinha liderança definida e muito menos direção, controle ou objetivos claros. O czar mandou matar milhares de manifestantes. Essa revolução é considerada um ensaio para a Revolução de 1917. Os diversos setores da sociedade russa passaram a contestar o atrasado sistema da Rússia. Os trabalhadores urbanos reivindicavam melhorias econômicas e igualdade. Intelectuais e liberais protestavam por direitos civis. As forças armadas e as nacionalidades minoritárias queriam liberdade cultural e política. E os camponeses, principais descontentes, almejavam melhorias econômicas. A Revolução Russa de 1905, conhecida como Domingo Sangrento, acabou sendo um movimento espontâneo contra o governo em vigência. Não tinha liderança definida e muito menos direção, controle ou objetivos claros. O czar mandou matar milhares de manifestantes. Essa revolução é considerada um ensaio para a Revolução de 1917. A Rússia na Primeira Guerra Mundial. Faltavam alimentos na Rússia czarista, empregos para os trabalhadores, salários dignos e democracia. Mas, mesmo assim, Nicolau II jogou a Rússia numa guerra mundial. A Rússia estava totalmente despreparada para entrar na guerra e não tinha armamentos necessários e muito menos soldados preparados que muitas vezes passavam fome e viviam em condições precárias de higiene e saúde. Com isso, a Rússia sai da guerra devido à Revolução e entra no seu lugar os Estados Unidos. Os gastos com a guerra e os prejuízos fizeram aumentar ainda mais a insatisfação do povo com o governo do czar. Greves, manifestações e a queda da monarquia. As greves de trabalhadores urbanos e rurais espalham-se pelo território russo. Ocorriam muitas vezes motins dentro do próprio exército. As manifestações populares pediam democracia, melhores empregos, salários e o fim do governo czarista. Em 1917, o governo de Nicolau II foi retirado do poder e assumiria Kerensky como um governo provisório. A Revolução Russa de outubro de 1917. Com Kerensky no poder, pouca coisa havia mudado na Rússia. Os bolcheviques, liderados por Lenin, organizaram uma nova revolução que ocorreu em outubro de 1917, prometendo paz, terra, pão, liberdade e trabalho. Lenin assumiu o governo da Rússia e implantou o socialismo. As terras foram redistribuídas para os trabalhadores do campo. Os brancos foram nacionalizados e as fábricas passaram para as mãos dos trabalhadores. Lenin também retirou seu país da Primeira Guerra Mundial, no ano de 1918.
foi instalado o Partido Único, o PC, Partido Comunista. A formação da União Soviética. Após a Revolução, foi implantada a União Soviética. Seguiu-se num período de grande crescimento econômico, principalmente após a NEP, nova política econômica. A União Soviética tornou-se uma grande potência econômica e militar. Mais tarde, rivalizaria com os Estados Unidos na chamada Guerra Fria. Porém, após a Revolução, a situação da população geral e dos trabalhadores pouco mudou no que diz respeito à democracia. O Partido Comunista reprimia qualquer manifestação considerada contrária aos princípios socialistas. A falta de democracia imperava na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Revolução Russa foi uma das revoluções mais importantes de todo o mundo e ocasionou várias consequências. Fortalecimento dos movimentos operários em todo o mundo, inclusive no Brasil. Criação de partidos comunistas em todo o mundo. Implantação do socialismo na China por parte da burguesia, da ideia do perigo vermelho em todo o mundo. Tentativas em várias partes do mundo da implantação de governos socialistas.